Você tem um problema terrível na sua vida? Não sabe o que fazer? Acha que você já está perdido, que já não tem saída para a dificuldade que você está vivendo? Em nome de Deus eu te digo esta noite, vai e dorme. Dorme com teu problema, mas amanhã acorda cedo, porque você vai ver a glória de Deus. E você talvez vai me perguntar, pastor, o que vai acontecer? Não sei. Mas Deus vai fazer na tua vida o que sabe que deve fazer. Vamos ao texto desta noite. A semana toda estou pregando temas extraídos, tirados do livro de Amós. Amós é um livro curto, mas com um conteúdo extraordinário. O povo de Israel naqueles tempos não estava preparado para a tormenta que estava chegando, assim como o povo hoje não está preparado para a tormenta que se avizinha. Porque, queridos, este mundo está caminhando em direção da destruição final. Quando Cristo voltar a esta terra, você não tem ideia do que vai acontecer no mundo. A igreja precisa estar preparada para se encontrar com Jesus. Deus chamou Amós do campo, porque ele era um agricultor, chamou ele e disse, vai ir ao meu povo e vai dar a mensagem para preparar o meu povo para se encontrar com Jesus. E essa é a mensagem que Amós prega. Hoje vamos a ler o texto de Amós, capítulo 4, verso 13. Veja o que o texto diz. Porque é ele. De quem está falando ele? Quem é ele? Está falando de Deus. Porque é ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Vamos nos perguntar, que mensagem pode sair daqui? Em segundo lugar, quero que você compreenda que cada verso da Bíblia, Deus escreveu, em primeiro lugar, para as pessoas daquele tempo, quando a Bíblia foi escrita. Mas, em segundo lugar, foi escrito para você, porque você é um filho precioso de Deus. Você não nasceu para sofrer. Deus não permitiu que você visse a este mundo para andar chorando, acabado pela vida, sem emprego, sem dinheiro, sem poder realizar seus sonhos. Não, esse não é o plano de Deus para você. Deus quer para você o melhor do melhor. Um dia, quando estava pregando nos Estados Unidos, uma moça de uns 20 anos, drogada, destruída pela vida, me fez uma pergunta: qual é o plano que Deus tem para mim? Isto que você está vendo aqui? 20 anos com minha vida acabada, esse é o plano que Deus tem para mim? Eu não sei se esta noite eu estou pregando para alguém que se sente frustrado, para algum jovem que sonhou com ser médico, mas não pode porque precisa de dinheiro, tem que ir à universidade, não pode. Não sei se você é um homem de 60, 70 anos que está envelhecendo e se pergunta, o que eu fiz com minha vida? Nada. Evidentemente, esse não era o plano de Deus para você. Deus quer que você seja próspero, que você seja abençoado, que você cresça. Você não é galinha para viver escarbando a terra, você é águia para voar pelas alturas dos céus. Mas então por que seus sonhos não se realizam? Se Deus tem planos maravilhosos para você, por que você se sente frustrado? Por que dá a impressão de que nada dá certo na tua vida? Aí você pensa, os outros prosperam, os outros crescem, aos outros lhes vai bem, e por que a mim não? Aí você um dia conheceu Deus, aceitou a mensagem, se batizou. E eu encontrei um dia uma pessoa que me disse, pastor, estou batizado há 20 anos, nada mudou na minha vida.
Então, se nada mudou em tua vida, algo está errado, mas não está errado com Deus. Talvez está errado com tua compreensão do Evangelho. E é por isso que eu preciso ter o texto aberto, porque constantemente vou ir tirando as ideias do texto bíblico. Agora vamos analisar o texto. Diz assim: porque Ele, Deus, é quem forma os montes. Você pode tocar os montes, você pode pisar os montes, você pode escalar os montes. Enxerga com seus olhos, aí estão os montes. Deus criou os montes. E Deus tem poder sobre os montes, ou seja, Deus tem poder sobre tudo que você pode ver. Mas continua lendo o texto e diz: mas Ele também tem poder, porque Ele cria o vento, e o vento você não enxerga. O vento você tenta tocar e não toca. O que Deus está querendo falar nesta primeira parte do texto? Está dizendo que teu Deus é um Deus que tem domínio sobre tudo que se pode ver, mas também tem domínio sobre tudo que não se pode ver. Você pode ver os montes, pode ver a chuva, pode ver o sol, pode ver a lua, pode ver a escuridão da noite, pode ver o dia, pode ver um inimigo que vem tentando atrapalhar sua vida, mas você não pode ver o ódio, você não pode ver a inveja, você não pode ver o sentimento negativo das outras pessoas. E outra coisa mais, você não pode ver o inimigo das almas, o diabo. Você não pode ver. Ele se esconde, ele se disfarça, mas ele chega na tua vida para destruir você, destruir teu casamento, destruir a vida de teus filhos, destruir tua vida financeira. Enquanto Deus é especialista em criar, o inimigo de Deus é especialista em descriar, em outras palavras, em destruir. Deus constrói, o inimigo destrói. Deus quer que você seja feliz, o inimigo quer que você seja infeliz. Vivemos uma guerra dos séculos, desde os céus, quando o inimigo se rebelou contra Deus e teve que sair. Ele saiu ameaçando, dizendo a Deus: está tudo bem, você me joga com a terceira parte dos anjos, eu vou, mas eu vou destruir teus filhos na terra, porque eu sei que você tem planos de construir o planeta Terra e de colocar teus filhos aí. Eu vou destruí-los. Aí o diabo vem com todo sobre você. E sabe por quê? Porque te digo uma coisa, vamos falar sério. O que você fez contra o diabo? Nada. Então por que o diabo tenta destruir tua vida, se você não fez nada contra ele? É que o diabo também não tem nada contra você. Mas e então por que te incomoda? Por que te destrói? Por que destrói o que você mais ama? Por quê? Por um simples motivo. O problema do diabo não é com você, o problema do diabo é com Deus. Lá nos céus foi derrotado, foi expulso. Quando Jesus nasceu na terra como um nenê, o diabo, porque o diabo é astuto, pensou assim: agora Deus que se fez carne em Cristo, está um nenezinho, vou aproveitar e vou matar ele. Já que não consegui matá-lo no céu, vou matar ele agora. E covarde como é o diabo, acaso veio como o diabo para matar Jesus? Não. Se disfarçou, se meteu no coração de Herodes, e Herodes assinou um documento, um decreto de morte para todas as crianças. Herodes assinou, mas o diabo guiava a mão de Herodes. E quando Herodes deu o decreto de morte para os soldados saírem e matarem a todas as crianças, aí o diabo pensou: agora sim, lá nos céus eu perdi, mas agora eu ganhei. Eu ganhei nada. Essa mesma noite, Deus enviou um anjo a José e lhe disse: toma tua esposa, toma o baby, o nenê, teu filho recém-nascido, e vai para Egito, porque Herodes mandou soldados para matar ele. E então José tomou sua esposa Maria, tomou o filho Jesus e os levou para Egito.
E aí o diabo entendeu que, embora ele tentou destruí-lo, não conseguiu. Deus, uma vez mais, ganhou. Veja, nos céus, ganhou Deus, 1-0 para Deus. Quando Herodes assinou o decreto e José fugiu para o Egito, ganhou Deus, 2-0. Quando Jesus já começou seu ministério, antes de começar seu ministério, foi ao deserto para jejuar e orar 40 dias. Aí 40 dias sem comer, estava fraco, porque Jesus tinha o corpo humano, estava fraco. E quando o diabo viu Jesus fraco, pensou: agora sim, não consegui nos céus, não consegui quando era criança, mas agora pego ele. E o diabo veio como o diabo? Não, porque o diabo é covarde. Se disfarçou de anjo de luz e apareceu como anjo, e com a Bíblia aberta. É que às vezes o diabo vem com a Bíblia aberta. Veio tentar, mas como Jesus conhecia a palavra de Deus, porque ele mesmo era a palavra, mas ele conhecia o Velho Testamento, com a Bíblia derrotou o diabo. E o diabo foi como um cachorrinho com o rabo entre as pernas. 3-0 para Jesus. Mas o diabo é insistente. O diabo não é brasileiro, mas não desiste nunca. Ele vai e vai e vai. Então um dia entrou no coração dos soldados e dos judeus, e eles prenderam Jesus e levaram Jesus ao Monte Calvário, pregaram seu corpo, levantaram a cruz, e quando Jesus morreu, aí o diabo deu a grande gargalhada da vida. Agora sim, venci. Não consegui nos céus, não consegui quando era criança, não consegui no deserto, mas agora morreu, acabou, venci. O diabo não terminava de dar a gargalhada quando no terceiro dia Jesus ressuscitou. E aí o diabo entendeu. 4-0, já estava levando goleada. Aí, o diabo, na ressurreição de Cristo, recebeu a estocada final no coração. Hoje, querido, o diabo não tem direito de destruir tua vida. Sabe por quê? Porque você está brigando, está pelejando contra um inimigo ferido, contra um inimigo moribundo, contra um inimigo derrotado, porque na cruz e na ressurreição, Cristo derrotou o diabo. Ele não tem direito de aprisionar você. Ele não tem direito de escravizar você. É por isso que eu te digo, no nome de Deus, se estou pregando esta noite para alguém que fuma, esse cigarro que fumou você antes de entrar aqui, o último, o diabo não pode. Um cigarro não pode. Teu Deus é poderoso. E aí vem o texto, porque Ele, teu Deus poderoso, é quem dá forma aos montes. Ele domina aquilo que você vê, e Ele cria o vento, ou seja, Ele domina aquilo que você não vê. E por mais que teu inimigo venha disfarçado como anjo de luz, ele não pode derrotar você. Por mais que o inimigo venha disfarçado de uma mulher bonita ou de um homem bonito, não pode derrotar você. Por mais que o diabo venha disfarçado de uma garrafa de pinga bonito, não pode destruir você. Por mais que o diabo venha disfarçado de uma sensação bonita que a droga traz, não tem poder você. Por quê? Porque teu Deus domina as coisas que se toca e as coisas que não se vê. A vitória de Deus é completa. Segundo o pensamento do texto. Vejam como a mensagem está saindo da palavra de Deus. Porque é Ele quem dá forma aos montes e cria o vento. E declara ao homem qual é o seu pensamento. Duas coisas. Primeiro, Deus se revela a você. Deus não é um Deus misterioso que se esconde. Deus se revela para você. Deus quer que você o conheça a Ele. Mas a única maneira de revelar-se a você é através da palavra escrita. É por isso que você tem que ler todo dia a palavra de Deus.
E quando lê a palavra de Deus, tem que perguntar: o que Deus está querendo me dizer aqui? Não leia correndo, leia pensando, reflexionando, porque Deus se revela. Você é fiel, obediente, filho de Deus, devolve a Deus o que é de Deus, e no entanto perdeu o emprego. Aí você pergunta: que Deus é esse? Obedeço e agora perco o emprego. Leia a Bíblia, e aí vai entender por que você obedece e perde o emprego. Aqui na Bíblia está tudo revelado, porque Deus não é um ser misterioso que se esconde, Ele se revela. Mas se você lê a Bíblia com uma atitude crítica, para achar na Bíblia erros, você nunca vai entender a revelação divina. Você tem que ir na Bíblia com coração sincero: Senhor, ensina-me. Meu filho está na droga, o que eu posso fazer? Abre a palavra de Deus, deixa que Deus te fale, porque Deus se revela. É isso que quer dizer a segunda frase do texto: diz, e declara ao homem qual é o pensamento de Deus. Mas também você pode entender essa frase como: Deus declara ao homem teu pensamento. O que quer dizer? Oh, querido, você pode esconder o que está pensando, o que está sentindo. Você pode esconder de sua esposa, de seu esposo, de seu pai, de seu filho. Mas o que você tem no coração, você não pode esconder de Deus, porque Deus conhece tudo. O segredo mais guardado, você pode guardar dos homens, não de Deus. Deus conhece tudo. É por isso que em outro texto que vou pregar amanhã, diz: por mais que você fuja e se esconda, você nunca vai conseguir, porque Deus conhece o que você está sentindo, o que você está pensando. Aqui no Brasil temos um costume interessante, não? Alguém de manhã te pergunta: tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Nada está bem, está tudo errado. Em casa você acaba de brigar com o marido, com a mulher, sai, tudo bem? Tudo bom. Mas o Senhor, que domina o que você vê, que domina o que você não vê, o Senhor que quer se revelar a você, Ele tem a capacidade de ler teu coração. E embora você disse tudo bem, Ele sabe que não está tudo bem. Ele sabe que você vai pagar uma prestação na segunda-feira e você não tem o dinheiro e você está preocupado. Ele sabe que o médico disse que você precisa de um exame que custa caro, porque talvez você está com câncer e você está preocupado. Deus sabe. Ele sabe que você já está pensando em separar-se da esposa ou do marido. Deus sabe. Ele sabe que quando todos dormem em casa, você, deitado na cama, chora sozinho, porque se sente abandonado, sente que a vida não tem sentido. Deus sabe. Não há nada que você possa esconder a Deus. Deus te conhece. Você está nas palmas da mão de Deus, como um passarinho nas minhas palmas. E Ele te ama, e Ele quer o melhor para ti, e Ele cuida, e Ele quer resolver teu problema. Por isso vem a terceira frase do texto. Porque Ele, Deus, é quem forma os montes, o que você pode ver. Cria o vento, o que você não pode ver. E declara ao homem qual é o seu pensamento. E faz da manhã trevas, e também faz das trevas manhã. Explicando melhor, Deus tem a capacidade de tomar a noite mais escura e fazê-la dia, mas também pode fazer do dia mais brilhante noite escura. O que quer dizer isso para você? Estarei pregando neste momento para alguém que está vivendo uma noite escura em sua experiência. Está sem dinheiro, está sem saúde, está velho, está abandonado pela família. Tua noite é escura. Às vezes você pensa: meu Deus, para que eu vivo? Outros são felizes, eu não. Para que eu estou neste mundo? Noite escura. Qual é o momento mais escuro da noite? Eu sempre pensei que o momento mais escuro da noite era meia-noite. Não é verdade.
Um dia fui enviado como missionário à Amazônia do Peru, não a Amazônia que vocês têm aqui, a Amazônia do Peru. E eu caminhava pela mata, porque nesses tempos não havia estrada, não havia nada. Eu caminhava e sempre ia acompanhado de um guia indígena que me acompanhava com um facão abrindo caminho em meio da mata. E um dia perdimos o caminho, ficamos cansados. E ele me disse: pastor, é mais prudente dormir aqui. É meio da noite, tem muito perigo na mata. Vamos dormir aqui, amanhã a gente continua a viagem. E dormimos, mas não conseguia dormir. Além de cansado, estava incômodo, porque estávamos no chão. Eu me acomodava de um jeito, não podia dormir, de outro jeito, não podia dormir. E olhava para o relógio e não passava o tempo. E de repente ele observou e me disse assim: pastor, durma tranquilo. E eu perguntei para ele: mas a que hora vai amanhecer? A que hora vai amanhecer? E ele me disse: pastor, espere aí. Quando a noite ficar preta, escura, completamente escura, alegre-se, porque isso quer dizer que falta 5 minutos para o sol sair. Porque o momento mais escuro da noite não é a meia-noite. O momento mais escuro da noite é quando o sol já vai despontar. E efetivamente a noite ficou escura, não se enxergava um palmo, e de repente lá no horizonte o sol apareceu. Oh, querido, te digo uma coisa: se você está vivendo nesse momento a circunstância mais escura de sua vida, alegre-se, porque o sol de justiça vai brilhar na sua vida em pouco tempo. Não tenha medo da prova, da dificuldade, da adversidade, da chuva, da tempestade, do furacão, do vento, do incêndio, da seca. Não tenha medo da vida, não tenha medo da morte, não tenha medo do desemprego, não tenha medo da falta de dinheiro, não tenha medo de nada. E sabe por quê? Porque no momento mais escuro da sua vida, Jesus vai aparecer. Essa é a realidade mais extraordinária que eu posso dizer para vocês esta noite. Não há momento escuro para os filhos de Deus. A escuridão pode chegar, mas não amedronta o Filho de Deus, porque o Filho de Deus sabe que seu Deus é todo-poderoso, que tem domínio sobre o que se pode tocar, sobre o que não se pode tocar, que lê os corações, que lê as mentes e que tem poder para transformar a escuridão em dia. Agora, se neste momento o sol está brilhando na tua vida, se neste momento tudo está certinho com você, cuidado, não se esqueça de Deus, porque o mesmo Deus que tem poder para transformar a noite em dia, tem poder para transformar o dia em noite. E ai de você, se quando havia abundância, quando havia dinheiro, havia trabalho, havia saúde, havia juventude, você não se lembrou de Deus. Quando chega a escuridão, o desespero, o medo, o temor vão se apoderar de tua vida. Mas lembre-se que teu Deus é todo-poderoso. Ele pode resolver qualquer problema que você tiver. Um dia, o povo de Israel estava peregrinando no deserto. E o povo de Israel era como nós hoje. Amavam a Deus, mas constantemente estavam voltando os olhos para a vida passada. Alguma vez você, já batizado e tudo, fica olhando para trás? Israel era igual. Então um dia, quando faltou comida, o que fizeram? Foram a Moisés: Moisés, para que nos tiraste do Egito? Em Egito éramos escravos, mas pelo menos tínhamos pão. E aqui estamos morrendo de fome. Faltava água. Moisés, para que nos tiraste de Egito? Lá éramos escravos, mas pelo menos tínhamos água. E agora, sempre se queixando. Estarei pregando para um cristão que vive permanentemente se queixando. Se faz sol, se queixa. Se faz chuva, se queixa. Se sai o sol, se queixa. Se chega a noite, se queixa. Queixa de tudo.
Esse é o espírito do homem que não tem a Cristo no coração. E o povo de Israel estava descontente. E foi a Moisés. E que faz o líder? Moisés era um ser humano. Os seres humanos, por mais pastores que sejamos, anciãos de igreja que sejamos, não temos poder para resolver problemas. O único que podemos fazer é correr e ficar sozinhos e cair de joelhos e clamar a Deus e dizer: Senhor, Tu me pediste que tirasse o povo do Egito. Agora o povo está aqui e não tem pão. O que faço? Senhor, por favor, me ajuda. O povo está morrendo de fome. Tem mulheres grávidas, tem crianças, tem idosos. O que eu faço? E sabe que Deus disse para Moisés: Moisés, manda o povo dormir esta noite com fome. Durmam cedo, com fome, durmam. Mas amanhã acordem cedo, porque amanhã verão a glória de Deus. E essa noite o povo deitou cedo e deitou com fome, com o problema. Mas na manhã seguinte, quando amanheceu, todo mundo saiu da tenda e o deserto estava branco, 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 e brilhava com o sol que saía. E se levantaram e foram. Era maná. Tinha caído o pão do céu. Eles viram a glória de Deus. Oh querido, você tem um problema terrível na sua vida? Não sabe o que fazer? Acha que você já está perdido, que já não tem saída para a dificuldade que você está vivendo? Em nome de Deus eu te digo esta noite: vai e dorme. Dorme com teu problema, mas amanhã acorda cedo, porque você vai ver a glória de Deus. E você talvez vai me perguntar: pastor, o que vai acontecer? Não sei. Mas Deus vai fazer na tua vida o que sabe que deve fazer. Outro dia alguém me perguntou: pastor, por que na igreja onde eu estou, todos são felizes? Eu vivo cheio de problemas. Sabe por que às vezes Deus permite que cheguem as dificuldades na tua vida? Não é porque não te ama, ao contrário, é porque te ama. Ah, como assim, pastor? É porque Deus quer te salvar. E com esse caráter horrível que você tem, você vai se perder. Com essa maneira de ser horrível que você tem, vai se perder. Então Ele permite que as dificuldades desta vida te vayam moldando. E isso dói. Mas o que Deus não está preocupado com o teu bem-estar agora, Ele está preocupado com tua salvação. Agora, depois que passa a prova, você já está mais preparado, mais forte. Aí você pode enfrentar as dificuldades da vida com valentia, com coragem. Aí você aprende a depender, em meio da dor, da tristeza, das lágrimas, você aprende a depender do amor de Deus, do poder de Deus, da força de Deus. Você sabe que seu Deus é o Deus criador dos montes, que se podem ver e tocar, mas também é criador do vento, que não se pode ver nem tocar. Que teu Deus é um Deus que conhece o que existe dentro do teu coração, conhece as tuas ideias, os teus pensamentos, e é um Deus que pode transformar tua noite em dia, mas que também pode transformar teu dia em noite. E para você estar seguro de que é Deus que está te falando, depois de falar tudo isto, Ele assigna embaixo. Vejam o que diz o texto: Senhor, Deus dos exércitos, esse é o nome. Esta manhã me trouxeram como 100 livros, assinem aqui, e aí, Alejandro Bulhão. Esta promessa não é minha, esta promessa é divina, e Ele assigna embaixo: Senhor Deus dos exércitos, esse é o nome. E por que diz Senhor Deus dos exércitos? Para que serve o exército? Para ir para a batalha, para a guerra. E esta vida, enquanto estamos peregrinando neste mundo, é uma batalha. Por isso, quando Paulo estava velhinho, já para morrer, escreveu para Timóteo e disse: pelejei o bom combate. Porque esta vida é um combate diário. Não tem lugar para os cobardes. E se você é temeroso, cobarde,
possuído pelo medo, clame a Deus. Olhe para as montanhas e veja que Deus criou as montanhas. Olhe para o vento e veja que Deus criou o vento. Olhe para seu Deus capaz de transformar as trevas em dia e o dia em trevas. Olhe para o Deus dos exércitos de anjos que querem dar-te a vitória, proteger-te, defender-te. Oh, meu amigo querido, você não está sozinho nunca. Por mais que as coisas pareçam cair a teu lado, você tem um Deus todo-poderoso. Eu estava há 3 anos atrás num país estranho, distante de aqui, do outro lado do mundo, Ucrânia, e estava morrendo, longe de minha família, longe dos meus amigos, morrendo. Aí levantei os olhos e reconheci que meu Deus criou os montes, criou o vento. Meu Deus conhecia o que estava sentindo. Meu Deus era capaz de transformar a noite em dia. E clamei a meu Deus. E quando os médicos pensavam que eu já estava morto, porque passei 45 dias na UTI, eu estou aqui pregando cheio de vida. Porque esse é meu Deus. Esse é teu Deus. Que venham os ventos, que venham as tempestades, que venham os furacões, que venha o fogo, que venha a vida, que venha a morte, que venha o passado, o presente, o futuro. A tua vida está segura nas mãos de Deus. Estou pregando para alguém que sente fome da alma, venha Jesus. Estou pregando para alguém que tem sede do Espírito, venha Jesus. Estou pregando para alguém que se sente rejeitado pela sociedade, venha Jesus. Para quem vem a Jesus, Jesus é tudo. É a vida, é a força, é o pão, é a água,